Povo angolano, bom dia. Povo angolano, hoje vamos falar de coisas importantes, a história de Angola. Coisas que nós não demos muita importância, mas que são coisas importantes para o nosso país, o nosso governo e a vida do nosso povo. Pronto, vou começar um pouco com a história que nós todos sabemos, que nós ignoramos. Vamos começar com a religião. O povo angolano, aprendemos na escola, como nós todos sabemos, o branco chega para descobrir o Reino do Congo em 1482, naquela parte do Noki, onde o Diego Cão chega, que era português, era o primeiro. Quando o Diego Cão chega em Angola, naquela parte do Noki, em 1482, encontra o reino Nzingaku, que era o nosso rei na altura, antes de toda a história. Encontrou o reino do Congo organizado. Tínhamos o rei, tínhamos conhecimento das pedras preciosas, sabíamos do ouro, do diamante, de muita coisa. Na altura não tínhamos armas, mas o nosso rei tinha defesa. Matávamos leões, todos os animais perigosos, porque na altura o reino tinha coisas para se defender. E tínhamos também o nosso Deus, que nós chamávamos Nzambiampungu Tulendo. Mas o nosso povo quer tirar a atenção de todos aqui. Quando o português descobre o Reino do Congo, na altura, não tínhamos o cristianismo, não existia. O Simão Kimbangu, na altura, ainda não tinha saído. Ninguém sabia do Simão Kimbangu, ninguém sabia do Simão Toko, ninguém sabia do Simão Padi no Congo Brazzaville. Ninguém sabia, tinha conhecimento de Jesus Cristo. No Reino do Congo, na altura, não tínhamos a Bíblia, mas tínhamos o conhecimento de Deus. As pessoas rezavam, acreditavam em Deus. Nzambiampungu Tulendo. Depois o português regressar para a segunda vez, depois de descobrir o Reino do Congo, viram que para essa gente tinha riqueza, que eles deviam recuperar do preto e também fazer escravagismo. O português regressa pela segunda vez com armamento, porque descobriu que nós não tínhamos armas. E dali a história continua até que o português leva o nosso rei para Portugal, que regressa como Dom Afonso I. Daí trouxeram o cristianismo. Daí veio o cristianismo. Vou entrar um pouco na política.
A maioria, nós vimos em alguns países africanos onde fazem a passagem do poder de uma pessoa para outra. Vimos sempre uma coisa que nós às vezes não demos conta. Quando o presidente passa o poder, eles entregam um fio grande no pescoço. O presidente a sair tira isso, parece que é um fio grande de ouro com uma medalha grande, e mete na cabeça do presidente o novo a entrar. Aquele fio grande que vocês veem a passar no outro, não é uma coisa que um país africano fez como símbolo do poder daquela terra. Não. Mas aquilo é feitiço do branco que eles trouxeram em África, que controla os presidentes africanos. Sem aceitar aquele fio, você não pode ser presidente. Então, te mete aqui aquele fio, quer dizer, você vende a tua terra, o teu povo, e você está no poder porque nós fizemos essa escolha de meter neste posto. Você dá a tua vida, você vai morrer, você vai ser cortejado o pescoço se você não obedecer às nossas ordens. E eles aceitam, metem no pescoço. Aquilo é feitiço do branco, que chamamos Illuminati, que chamamos o Rose Croix, ou a Cruz Rosa, ou a Rosa Cruz, que chamamos o Calabar, aquela mistura do poder daqueles do Lúcifer que manda o mundo e está naquela coisa. Na verdade, o presidente africano, quando há passagem do poder, devia ser os mais velhos que protegem o país, o espírito do país. São eles que deviam vir dar o poder do país no presidente. Isso fará todo o espírito maldade, todo o espírito da destruição que virá de fora, que seja aquele espírito do Satanás de Lúcifer, não entrará para destruir aquele povo. Aquele fio faz que, quando o branco dá a ordem no presidente africano, você desobedecer, eles mandam um avião, chega a te matar. Eles podem te humilhar ainda, chegar um pouco longe, manda qualquer coisa, chega, te aprende, então te leva, onde eles quiserem. Aí que está o problema. A traição já é através do nosso chefe. Então, quando uma pessoa fica presidente, um presidente de um país nunca pode ser estrangeiro, só pode ser filho daquela terra. Quando o presidente é estrangeiro, quando o branco vir com a ordem, então no momento do sacrifício, aquele presidente não dará a vida dele, porque a terra não é dele. Ele deixará que o branco faça, destrói aquilo que eles quiserem. Então o presidente só pode ser filho daquela terra, que dará a sua vida para a terra, para o povo, e defender a pátria. É por isso vocês veem muitos dos presidentes, quando acontece algo,
ou quando estiveram a roubar, levam dinheiro fora, porque ele não é daquela terra. Vocês viram o caso do presidente marfinês, o Gbagbo? Assim que ele é filho da terra, os avós antepassados são daquela terra. Ele disse que nunca vai roubar dinheiro, levar na terra do branco. O branco ficou nervoso. A consequência vocês viram? Mandaram a tropa, foram lhe aprender, humilharam o homem, ficou 10 anos preso na Holanda. E muitos não fazem isso. Aquilo foi o sacrifício de dizer ao branco não. E quando você diz não ao branco, o branco fica magoado, fica não, aquele é perigoso. O fim, até ele escapou, devia ser morto, devia mesmo lhe matar. Quer dizer, são nós africanos que traímos a pátria, os nossos líderes. O branco não é irmão do preto, não. Mas o primeiro inimigo do preto é o branco. Não há nada de beleza, de benefício, o virá na parte do branco, não. O branco tem um dever, uma missão, é acabar com o preto e fazer sofrer o preto. Quero que o preto entenda isso. Sobretudo, estou a falar do meu povo. Vou dizer um caso bem simples, que estamos a ver o caso do Congo. O Congo estão a sofrer, estão a morrer, porque os brancos estão a beneficiar. Para sair daquela crise, é apenas o povo congolês levantar-se, matar todo o branco no Congo. Sair de manhã, pega o branco, mata-lhe. É matar mesmo. Vocês vão sentir o que vai acontecer no mundo. O que o branco vai fazer. Mas, entretanto, vão sentir dor que não, o preto está a começar a se levantar. E haverá mudança no Congo. Desculpa dizer isso, mas é a verdade. Se o povo congolês matar todo o branco no Congo, levantar onde estiver, entra no quintal, mata o Congo e o cão dele matar mesmo. As embaixadas queimar, entrar, matar tudo. Vocês vão ver a reação dos brancos no mundo. E vocês vão entender que não. O branco e o preto somos duas raças. O Lucifer, que é o branco, e nós que somos filhos de Deus. Mas com muita estupidez. Então, estou a passar aí. Desculpa, estou a passar aí, não vou continuar com isso. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, meus irmãos, devemos saber que nós temos o poder na nossa terra, que é Angola. Nós já temos poder ancestral em Angola. E quando nós deixamos a abertura, haverá destruição de Angola. O ruandês está a chegar com uma missão. Passaram no Congo e estão a vir em Angola. E o povo angolano não esquece isso, por favor. Devemos dar consideração no Reino do Congo. Povo angolano, o nosso governo, estou a pedir ao nosso governo para não esquecer, Culumbimbi tem chave no Culumbimbi. Temos uma coisa espiritual no Reino do Congo. Gostaria de esclarecer, muita coisa do poder do Reino do Congo foi parar na mão do branco. Mas o branco não levou tudo. É por isso a Igreja Católica ainda anda por trás do Reino do Congo.
eles ainda querem descobrir uma coisa que ficou em Angola, que protege Angola, que o espírito mundial até hoje ainda não conseguiram isso. Todos os bacongos, que são padres, que são não sei o que, fazem parte da Igreja Católica, são traidores, porque a Igreja Católica utiliza aquela gente que são do Reino do Congo para conseguir o espírito do Reino do Congo. Só o Reino do Congo que pode destruir a Igreja Católica, até o Lucifer. Só a Igreja Católica. Só o Reino do Congo. E nós ainda temos isso porque eles, até hoje, nunca conseguiram chegar naquela coisa para conseguir o poder gerar deste mundo. Estou a vos dizer isso hoje. É por isso que estou a pedir nos 3 presidentes de Angola, de Congo-Brazzaville, do Congo-Kinshasa, que não são verdadeiros congoleses, infelizmente. Desculpa, estou a pedir no nosso reino do Congo, aquela chave que está em Camba, devem trazer isso de volta, que a chave ficasse na mão do rei que está em Angola. A chave nunca pode sair de Angola, só pode ficar em Angola. Aquela chave só pode ficar na mão do rei que é de Angola, que virá do Mbanza Congo, que virá de Angola, que vai viver lá no Mbanza Congo. A chave nunca pode sair do Mbanza Congo. Se aquela chave regressar no Mbanza Congo, ficar na mão do rei, vos dou 2 anos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Não irei longe. Haverá destruição de muita coisa que vocês vão assustar. Porque chegamos no momento que o espírito vai sair e vai gritar. E quando o espírito gritar, a chave deve encontrar-se no coiso. É por isso a dificuldade no Congo-Kinshasa. A chave está num sítio errado. Onde que está a chave, está a dar permissão no Vaticano, a Igreja Católica, a atingir a chave. Porque a Igreja quimbanguista são traidores. A chave deve estar no Culumbimbi, no rei do Congo. No velho que está a substituir o rei, a chave pode só ficar em Angola, no Mbanza Congo. Nunca pode sair do Mbanza Congo aquela chave. Se a chave regressar, a situação de Angola vai mudar rapidamente. A situação do Congo vai mudar rapidamente. E haverá mortes. Porque o espírito vai gritar, que vai assustar o mundo inteiro. E vocês vão ver o que vai acontecer no Vaticano. Dou-vos a minha palavra. A chave que está no Nancamba, que regressa no Mbanza Congo, por favor, estou a vos pedir isso. Fazem isso, por favor, os mais velhos levantam. Os mais velhos que são do Mbanza Congo, o Iscabinda levanta, vão à busca da chave no Camba, leva no Mbanza Congo. E aquela chave, se o Papa meter mão no Mbanza Congo, ele morre. Se o Papa meter mão naquela chave, ele morre. Vos dá a palavra.
Todo mundo que vai mostrar, mesmo que Lúcifer se descer no mundo, vai tocar a chave. Se a chave estiver no Mbanza Congo, ele morre. Vos dá a palavra. Ninguém. Mas se a chave ficar fora do Mbanza Congo e nós não soubemos, a chave que está no Kamba é a mesma chave que já foi trocada. Não soubemos. Porque a Igreja Católica anda por atrás disso, daquela chave. E se a gente do Kamba trocaram a chave, somos traídos. Porque o espírito nunca vai gritar se a chave foi errada. Tem que ser a verdadeira chave na mão do rei. E o rei irá dizer ao espírito sair. O espírito vai sair, ele vai destruir. Ele vai destruir. O espírito está fechado. E isso que a Igreja Católica anda por atrás. E nunca vão conseguir isso. Sou nosso rei. E hoje estou a dizer isso porque mandaram para dizer isso. Os mais velhos, Lunguila, mambo itokulu Kamba, emvungula kuna Kamba, ivutuka kuna Mbanza Congo, enokulu, lokalavaki mosi, kaluvingi ni sobe muntu minkakako, kansi ambuta, lolomba mvungula, mifite kale mi mvungula mieto, kasoa mi mvungula kumieta kuna Vatikamba, kansi, eyoyo mvungula, inanga mvungula ikieleka, ivutuka kuna Mbanza Congo, kuna mau yene reyu, reyu kakamba kuna kifumu kieto, tangu ifuene abaika, selumona masivi manza, diambu ilukembe, esi kukamba ikamba mo, ilukamba mo mambu, tangu ifuene, selumona masivi mabanga ma, nguidimo kuna matu mama, emonope penge salukiama ilukembe, kizole likopo endio mwana uli na ngolaka nuini malafu mandi wisi kokla ye kizowa kiandi omoyo tete ngini nanga mukulu Kamba ngini nanga emvungula ye katuka kuna Kamba ye vutuka kuna Mbanza Congo eyo mvungula kaileni bai kadiaka ko ate muna lumbu kifuenza emvungula kuna Mbanza Congo tangu ifuene yandi fumuka baka mvungula kakamba kikaka mulombe inanga enda ziula ekielo si abaika akokola momo imamu nga kalamau makulu Kamba koambuta komono ezidi komono ezi bani gen samu emono ilutela emono popele nzevo nzaya mvimba ensamwama seyuluaka te kuna matwe zeya fumu zeya mbuta akikaka zeto pega longo mono penge salukiama kivwezele nsikuko maukulu lukembe pobelemo nzebo luaka maluaka muna kumbwaku engeye utumini nzambi apungu tulendo penge salukiama
di matondo kukanda dia okul dini kong penge salu kia matao kifuen lo tomasala